bom? Professor Fred na área de volta com a disciplina de Sociologia e a temática da Sociologia, o indivíduo e a sua sociedade. Estamos tentando analisar as teorias clássicas da Sociologia sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Agora, o último dos autores clássicos do qual a gente vai trabalhar, que é o Max Weber e o conceito de ação social. Vamos lá. Max Weber, o indivíduo e a ação social. Para o Weber, né, ele vai ter um posicionamento diferente em relação a Emile Durkheim na observação da relação entre indivíduo e sociedade. Relembrando um pouquinho do Emile Durkheim, nós podemos lembrar que as instituições sociais e a sociedade estão acima do indivíduo, ou seja, o indivíduo, quando nasce, é inserido nesse meio social, nessas instituições, e assim ele vai se adaptando ao que a sociedade já havia produzindo de normas, ou seja, a sociedade está acima do indivíduo. Para o Max Weber, ele faz o caminho contrário. A análise weberiana parte da ação individual, ou seja, é o indivíduo que vai dar sentido para a sociedade. Então, o conceito de ação social parte dessa compreensão da ação de cada indivíduo. Por isso, a sociologia weberiana também é chamada de sociologia compreensiva, uma vez que ele tenta compreender a ação de cada indivíduo e qual é o significado dessas ações conforme a reação das outras pessoas ou a reação dos outros indivíduos. Então, o conceito de ação social é aquela ação da qual nós vamos dar sentido conforme a relação com os outros indivíduos, ou seja, o sentido da nossa ação só vai ser determinado socialmente. Por isso é chamado de ação social. Dentro da ação social, o Max Weber consegue identificar tipos ideais de ação social. Tipos ideais são algumas características da sociedade, onde que o Max Weber vai elencar para que facilite a compreensão. Mas não necessariamente esse ranqueamento ele leva a uma blindagem de cada tipo de ação, por exemplo. É possível que a gente tenha, numa mesma ação social, essas três características de uma vez só. Então, os tipos ideais só facilitam para a gente entender e compreender um pouquinho mais a sociedade, facilitar o processo de desenvolvimento do conhecimento sociológico. Então, vamos lá entender cada tipo ideal da ação social, segundo Max Weber. A primeira delas, a ação tradicional, é aquela ação pautada e baseada nas tradições, nos costumes. E aí a gente pode perceber que nós temos várias ações que são pautadas nas tradições e costumes. Por exemplo, o hábito de tomar o chimarrão é um hábito passado de pai para filho, é uma ação tradicional, né? Então, todas as ações tradicionais têm essa questão do costume, da tradição envolvida na ação do indivíduo. É a tradição, é o costume que impulsiona a ação do indivíduo. A ação afetiva é toda ação que é impulsionada pelo sentimento, né? E aí nós podemos determinar vários tipos de sentimento, ódio, amor, frustração e assim por diante. Todos os sentimentos e toda ação que a gente toma em relação, impulsionados pelos sentimentos, então levam o nome do tipo ideal de ação afetiva. Um exemplo de ação afetiva é um jovem apaixonado fazendo uma serenata para sua pretendida amada. Então, a ação afetiva ela é o que impulsiona a gente a agir conforme os nossos sentimentos. Por fim, a ação racional pode ser dividida em duas. Então, nós temos a ação racional com fins e a ação racional com relação aos valores. Vamos entender cada uma delas. A ação racional, já por si só, podemos tentar deduzir que é uma ação impulsionada pela nossa capacidade de raciocínio, ou seja, nós pensamos antes de agir. E aí, quando a gente fala da ação racional com relação a fins, é quando a gente pensa no nosso objetivo e como nós vamos alcançá-lo, a finalidade da nossa ação. Então, nós objetivamos o que vamos tentar fazer e, a partir disso, agimos. Essa é a ação racional com relação a fins. A ação racional com relação a valores é toda a ação racional pautada, impulsionada, ou seja, pensada a partir dos valores que o indivíduo aprende no meio social. Então,
Valores esses como dignidade, justiça, ética, vão fazer parte, né, desta ação. A ação racional, então, pensada, o indivíduo vai sempre recordar dos seus valores internalizados socialmente, para então tomar aí a sua atitude e fazer a sua ação. Então esses são os tipos ideais de ação social do Max Weber e um pouquinho do conceito weberiano dessa questão da relação entre indivíduo e sociedade. Vamos para o exercício, para a prática aqui então. Questão da UEL. O conceito da ação social desempenha papel fundamental no conjunto teórico construído por Max Weber. Sobre esse conceito utilizado por Weber, considere as afirmativas a seguir. Alternativa 1. A ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação. Alternativa 2. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão sobre as regularidades nas relações sociais. Alternativa 3. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social, pois são motivadas pela consciência racional da importância de viver em sociedade. Alternativa 4, o que permite compreender o agir humano enquanto ação social é o fato dele possuir um sentido único e objetivo para todos os agentes envolvidos. Então vamos às respostas aqui para analisar o porquê delas. A resposta correta seria a alternativa A, a qual coloca a primeira questão e a segunda como verdadeiras, como corretas. Então, na primeira diz lá que a ação social foca no agente individual. Lembremos que para a sociologia compreensiva de Max Weber é necessário observar a ação do indivíduo, né? E esse indivíduo vai atribuir o sentido da sua ação conforme a relação com os outros indivíduos. Portanto, a questão primeira está correta. A segunda questão, a segunda alternativa, diz que interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão sobre as regularidades nas relações sociais. Ou seja, observar como que é a reciprocidade nas ações sociais ou qual que é a reação das outras pessoas em relação à ação do indivíduo, pode nos levar a entender como é que funciona toda a organização social. Certo, galera? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.